vê veneno, né? Expulsar demônios e tudo mais, a gente conta. Se isso valesse para Sócrates, hein? É, cicuta eu não sei se encaixa. Por uma questão cronológica. Eu vi, mas de acordo com Agostinho, o Platão, pelo menos, teria conhecimento do Antigo Testamento. Assim, não faz muito tempo, eu li alguma coisa, nem foi em função desse nosso encontro, mas essas leituras que caem no colo da gente, a gente se interessa e começa a ler. E falava, esse livro, ele mencionava a hipótese, o que ele chamava, o autor chamava de a hipótese das 4 fontes. Então, cada evangelho não tendo se originado daquela fonte comum, a Keller, né? Queller. E de alemão. E ele mencionou que Marcos, ele não é, ele tem essa natureza porque ele não é um livro, nem pretendeu ser um livro, segundo a explicação do autor. E baseando-se em Eusébio, ele fala que Marcos é resultado de anotações de discursos de Pedro a uma plateia culta em Roma. Então Marcos fez anotações e essa plateia pediu as cópias, as anotações de Marcos, de acordo com a Papias, cujo testemunho é registrado em Eusébio. E ficou então esse grupo de anotações que na verdade foram pronunciadas por Pedro. Marcos só fez anotações e ele manuseava, não serpente, mas manuseava rolos, né? Ele manuseava o rolo de Mateus e de Lucas, que segundo essa teoria já existiam. Então essa teoria é furada. E ele dizia que essa teoria explica porque haveria um efeito que, segundo ele, existe, não sei, não verifiquei, de zigue-zague no livro de Marcos, que remete para Mateus e Lucas alternadamente. Só me explica por que Mateus e Lucas têm textos idênticos. Marcos tem textos em comum que não constam em Marcos. Seria uma fonte que deveria, talvez. Seria o Coelho. Mas o que ele dá seguimento, ele fala assim, então o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos não é um livro, é um conjunto de anotações. Por isso ele não tem nem começo, não tem uma introdução, pelo menos a introdução é bem pequenininha, 2 linhas só, e não tem um fim também. E mais tarde, Marcos em Alexandria teria acrescentado um final, que é esse final mais longo. Mas aí não seria um texto inspirado, por assim dizer, seria um texto. O cara sabe até onde, em Alexandria? Ousada afirmação. Você leu isso? Eu esqueci o nome do autor. Melhor pegar e queimar isso. Coitado do Marcos. Ele já sofreu tanto ao longo do século. O Agostinho foi um pouco responsável por isso, porque ele colocou Mateus lá no começo, né? O pessoal desprezou Marcos o tempo todo. Até o século XIX, Marcos foi visto como um resumo de Mateus e Lucas. Que resumo mal feito, muito mal feito, não tem nada do Sermão do Monte. Tem alguma outra coisa que mais ou menos a gente encontra também. E o problema dos imediatamente, né? Imediatamente, que os outros evangelhos mostram que é 3 dias depois. Eu fiz. Marcos é um evangelho, eu trabalho com Marcos há alguns anos. Né? E eu aprecio Marcos, assim como aprecio toda a Escritura e todos os outros evangelhos, mas Marcos eu tenho que ter um conhecimento um pouquinho maior. E ele tem uma unidade, sim. Ele tem um nexo, ele tem uma abordagem histórico-teológica brilhante. Ele é o único, por exemplo, que faz aquelas interpolações, o texto que começa com alguma coisa, vai para outra e termina com aquela coisa que ele começou, os chamados sanduíches marcanos, que está cheio disso lá. Né? Por exemplo, quando Pedro nega Jesus, né? Fala que Pedro seguiu de longe, capítulo 14, foi até o pátio
da casa do sumo sacerdote. Aí ele apresenta Jesus falando diante do sumo sacerdote e afirmando: eu sou, uma confissão positiva, e depois Pedro negando: eu não sei, nunca vi, nem ouvi falar desse cara que estou falando. Então você tem aí Pedro, Jesus no meio. Esse Pedro é o que não consegue identificar-se como discípulo de Jesus e afirmar Jesus, e Jesus não sou. afirmando: eu sou. Um é não sou, outro é eu Isso é sou. brilhante. A mesma coisa é no capítulo 11, que não tem paralelo nem em Lucas nem em Mateus. Jesus entrou em Jerusalém, foi para o templo, no dia seguinte, Betânia, volta, passa pela figueira, não tem fruto, amaldiçoa. Entra no templo, aquele escarcéu no templo. No dia seguinte, voltando para Jerusalém, a figueira está seca. Figueira, templo. Figueira que secou, templo que tem pronunciado sobre ele o juízo de Deus. Só Marcos faz isso. Aí o cara diz que Marcos não está nem aí. É retalhado. Nem pensa mais ideia. Falta. Marcos foi produzido pela consulta rápida de Pedro aos 2 rolos. Isso é uma consulta rápida. Falta de leitura. Esse cara não leu Marcos. Ele não conhece. Então, mesmo sendo simples, mesmo sendo, eu acredito que ele, de fato, teve a fonte principal dele em Pedro. O Evangelho, é o menor dos Evangelhos, é o que mais cita Pedro. O bem e o mal, né? Porque Pedro sai lascado de tudo que é lado, lá bem. Quer dizer, mas ele arranjou o material de uma maneira muito boa, muito bonita e teologicamente relevante. Então, eu acho que assim, o final abrupto, ele é realmente um final desajustado, considerando a linguagem do estilo de Marcos. Eu acho que eu tenho dificuldade com ele também, porque eu esperaria alguma coisa mais, naturalmente conhecendo os outros evangelhos. Mas se você pensar em Marcos como um todo e ver a abordagem dele em diversos lugares com os próprios discípulos, ele não... Eu acho que ele está, de uma certa forma, reproduzindo Pedro, porque Pedro é autocrítico, finalmente aí, né? E também ele apresenta a falta de compreensão dele e dos demais discípulos. O tempo todo, Marcos é o evangelho que dá mais ênfase a esse aspecto. Os discípulos não estão entendendo o que Jesus faz. No capítulo 4, eles estão com Jesus no barco, já há algum tempo andando com Jesus, estão no barco, a tempestade, Jesus acalma a tempestade e eles perguntam: quem é esse? Como pergunta quem é esse? Eles estão junto com Jesus. Né? E a resposta vem mostrando a coerência de Marcos. Capítulo 5. O endemoniado fala: Jesus, filho de Deus. Então, uma coerência. Exato. Na realidade, não só ali, mas 3 milagres em seguida. Né? O milagre da expulsão dos demônios, da legião. Inclusive, essa é uma outra característica de Marcos. Eu trabalhei com esse aspecto no meu doutorado. Né? O Evangelho de Marcos é o menor dos evangelhos, é o que mais tem texto sobre a expulsão de demônios do que qualquer outro evangelho. E além disso, ele fala da mulher que toca no manto de Jesus e é curada, e da ressurreição da menina, né, da filha de Jairo, na sequência. Então, quem é Jesus? Quem é esse? Está aí. Tem domínio sobre as forças da natureza, porque ele é o Criador, o agente de Deus na criação. Tem domínio sobre as forças espirituais do mal. Tem uma autoridade tal que, se alguém toca nele, pode ser curado, como foi a mulher com hemorragia. E tem autoridade sobre vida e morte. Só isso. Agora, minha gente, isso aqui é Marcos. Se você lê Marcos, você percebe isso. E aí dizer, não, aqui... Mas a ideia não é explícita, é mais sutil do que isso. O leitor que está aí sendo apresentado para ele o material e ele vai meio que sendo
induzido a perceber a coisa. E eu acho que, de uma certa forma, o final de Marcos poderia se encaixar com isso. Eu não estou 100% convicto disso, mas eu já vejo isso como uma possibilidade razoável. Do final abrupto. Conhecendo o restante mágico. Porque, certamente, ele não tem a pretensão de contar a história toda. É muito pequeno esse evangelho, inclusive, na comparação com os outros. E o final dele é um daqueles que dá um... Puxa, o leitor pensa, quero saber mais. E aí tem toda a história da tradição oral, Jesus está vivo, a igreja existe porque Jesus está vivo. A maior prova da ressurreição de Jesus é a existência da igreja, né? Isso já no primeiro século se percebe. Então eu não sei, talvez ele seja sutil até esse ponto. E acontece em algum outro momento alguma interrupção abrupta assim também, de alguma narrativa em Marcos? Similar, que mesmo que não seja tão abrupta assim, mas alguma narrativa? Tem algumas coisas que você vê, por exemplo, a explicação de Jesus para os discípulos sobre o pão no fermento lá, dos fariseus, o fermento dos fariseus. Eu acho que é o capítulo 6 ou 8. Não, é 6. Acho que é o 6. Qual texto é? Tem quando eles atravessam de barco, depois da primeira multiplicação dos pães. No 8. Verso 45. Não, é o capítulo 8. 6, isso. No 6? 6:45. Aí ele vai. Os discípulos pensam que ele estava falando do pão que eles esqueceram de levar no barco, né? Comendo durante a viagem, atravessando o mar da Galileia. Não sei onde é que está. Esse é no 8. Do pão. Esse é o 8. O do pão é o 8. Então é o 8. É que tem as duas multiplicações. Está no verso 14 em diante. Do 8. Isso. Do pão. E aí o que você tem aqui? Você tem uma explicação de Jesus que termina em suspense. Né? 21. Ele pergunta para eles: vocês lembram quando eu multipliquei a primeira vez os pães? Quantos cestos vocês recolheram? 12. Né? Aí o versículo 20: quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos? Tal? 7, responderam eles. E aí a resposta definitiva de Jesus. Ele lhes disse: vocês ainda não entendem? Terminou. Era hora de explicar. Terminou. Esse é o 8. 8:21. Aí depois vai mudar para ele. Depois eles foram para Betsaida, algumas pessoas trouxeram 7 para o Egito. É verdade. Está entendendo? Então ele tem isso aí também no texto. Não é que é uma coisa nova, inédita. Tem essa sutileza também. Acho que é o estilo dele mesmo. De comunicar assim, Não sei se é Marcos que vai falar quando ele volta do Monte de Transfiguração. Ele pergunta para os fariseus: o que vocês estão discutindo com ele? E para e vai fazer lá, não acontece esse debate, porque os fariseus estavam interrogando os discípulos de alguma coisa. Não, mas aí não é 9, não. Aí é outro. Deve ser Lucas, deve ser então. Porque aí ele vai conversar com o pai do menino endemoniado, né? Mas 8:21 dá a ideia de que você tem que descobrir a resposta. Né? Vocês não entendem? Como? simples, profundo. A menção do final longo pelos pais do século II pode ter, é possível ter que essas menções tenham sido interpolações posteriores para ajustar a um texto que já estava circulando bastante. Não sei. O texto recepto estava já circulando tanto, o copista faz um ajuste ali. Ele é difícil de determinar, né? Não tem, tem que ter aparato crítico do manuscrito dos pais da igreja. Isso é complicado. Sei que, por exemplo, José, aquela chamada famosa menção de Jesus e José, parece meio espúria, né? Mas tem muita gente que achava que era, ao longo de séculos e séculos, que era José também. Que era crente. Pelo menos ele era convencido, se não era convencido, Ele era convencido. o Cristo. Mas
a conclusão mais recente Ele faz 2 vezes isso. foi talvez uma interpolação cristã para cristianizar José. Né? Uma vez ele faz isso falando de Tiago e outra Tiago falando de Jesus. Mas Tiago não é tanto, não. Não, mas quando ele cita Tiago, ele cita Jesus e... Eu sei, mas ele alguma coisa de Jesus ele tem. No texto ele vai mencionar, tem que mencionar. Mas o Tiago, lá em Jerusalém, também se tornou um personagem famoso, né? Inclusive até pelo fato de ser irmão de Jesus. E normalmente quando morre um líder na família judaica é o irmão que continua. É o irmão que casa com a viúva e assim por diante. Né? Então tem também um contexto. Esse ensino tão comum de que o Evangelho de Marcos apresenta Jesus como servo, isso aí procede? Procede. E quais são as evidências desse servo que distingue o Evangelho de Marcos dos outros evangelhos? Eu acho que aí a própria estrutura do Evangelho aponta para isso. Você tem Marcos terminando praticamente a primeira parte do Evangelho, ali no capítulo 10:45, né? Quando ele diz para os seus discípulos que o Filho do Homem, nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Depois daquela pergunta de Tiago e João, né, sobre possibilidade, pedido deles sentarem um à direita e outro à esquerda de Jesus na sua glória. E ele diz: vocês não sabem o que estou pedindo. Porque ele está pensando, e a lógica dele aqui é confirmada por Marcos, na narrativa mais adiante da paixão, a lógica é que na cruz você tem, de uma certa forma, a glorificação de Jesus, e tem um à direita e outro à esquerda dele na cruz. Né? Não numa posição vocês sabem o que vocês gloriosa. estão pedindo, né? Mas isso é bastante sutil também. E o que é interessante aqui é que ele apresenta, na primeira metade que está terminando aqui, a primeira metade de Marcos termina com a confissão de Pedro, na realidade, lá no capítulo 8, versículo 29. Do 8:30 até o 10:52, nós temos uma transição para a história da paixão. Nessa transição, a ênfase é dada na questão dos discipulado, do seguimento de Jesus. O que significa seguir Jesus? Então, tem diversos episódios que são colocados aqui para salientar isso. E dentro desses episódios, você tem uma interrupção 3 vezes com a predição de que Jesus vai para Jerusalém para morrer. Ele diz aí em 3 lugares diferentes. A primeira vez, logo depois da confissão de Pedro. E a segunda parte do Evangelho é aquela que a gente tem em paralelo com os outros. É a paixão, é o sofrimento, é a condenação injusta, o julgamento, morte, crucificação. Mas na primeira parte do Evangelho de Marcos tem assim sequências rápidas de coleções de milagres, como aquela do capítulo 5, que a gente comentou agora há pouco. Diversos episódios envolvendo Jesus fazendo coisas impressionantes, expulsando demônios. Marcos não só tem a maior quantidade de narrativas sobre isso, como também tem 2 resumos, no capítulo 1 e no capítulo 3, de atividade de Jesus, salientando que Jesus faz isso o tempo todo. Então Jesus está aí. A ideia dele trabalhando, João, diferente dos outros evangelhos, mostra, pensando na ideia do servo, a evangelho parece onde ele mais faz do que fala. O ser servo de Jesus, não sei quantos aqui estudaram a palavra da Bíblia, eu também estudei, a gente tem aquela noção de ser servo, né, e tal, e lavar a louça. Né? Uma das primeiras coisas que eu fiz quando cheguei como aluno para a aula da Bíblia foi cavar buraco. Naquela época não tinha lixeiro. Não tinha lixeiro. Era cavar buraco no tamanho de piscina para jogar o lixo dentro. Não sei se o Marcos chegou a fazer. Então você disputava o espaço ali com os ratões desse tamanho, e cavando buraco. O Marcos era o rato. E aí a gente pensa, servo, serviço é isso. Mas o serviço de Jesus é
compaixão em relação à multidão que está faminta e multiplicar os pães. O serviço de Jesus é purificar o leproso, colocar a mão dele com compaixão. O serviço de Jesus é dizer para o paralítico, né, os seus pecados são perdoados, e ver que aqueles 4 que desceram o rapaz lá no meio da multidão na casa, poxa, olha a fé desse pessoal aqui, né? Então, o serviço de Jesus é fazer todas essas coisas, é estar aí preocupado com as pessoas e trazer a palavra, né? O Evangelho de Marcos tem uma outra característica interessante, é o Evangelho que mais diz que Jesus ensinava. O verbo didástico aparece muito para falar de Jesus. Ele é o didáskalos, o mestre, o rabi. E é o que menos apresenta em termos de ensino. O Sermão do Monte não está ali, por exemplo. Imediatamente também, mais então ele tem assim uma característica na primeira parte em que Jesus está o tempo todo servindo e trabalhando, e o resumo disso é o 10:45. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E agora a segunda parte é dar a vida dele em resgate por muitos. E aquilo que mais me chama a atenção no Evangelho de Marcos, é claro que os outros evangelhos também têm isso, mas Marcos, na sua estrutura, salienta isso. Aquele que é capaz de subjugar, por exemplo, as forças espirituais do mal na primeira metade do Evangelho, dos exorcismos, depois do capítulo 9 não aparece mais. Ele se submete às forças e às autoridades humanas, entregando a sua vida. Aquele que é capaz, na primeira parte do Evangelho, de fazer o vento parar e o mar se acalmar, se entrega a Herodes, Pilatos, para ser crucificado, sinédrio. Aquele que é capaz de fazer pessoas voltarem da morte para a vida na primeira parte do Evangelho, se entrega, ele é o autor da vida, à morte. Essa frase, inclusive, aparece em Atos, né? O autor da vida. Vocês mataram o autor da vida, está lá no capítulo 3 do Sermão de Pedro. Então, isso é bastante eloquente, né? Marcos, na sua própria estruturação, faz com que isso seja muito evidente. Então, eu concordo com isso. Eu não acho que é a única maneira, a única coisa que Marcos faz na apresentação de Jesus, mas é um dos pontos salientes, sem dúvida, de que Jesus é o que serve. Mas é o serviço nesse sentido mais abrangente, né? Ele dá a sua vida, isso é serviço também. E ele faz isso de uma forma totalmente espontânea. Ele não precisava fazer isso. Aí vem a expressão o dei do grego. É necessário que o Filho do Homem sofra e morra, né? Seja crucificado. Você também não pode ter a propósito do livro, ou os destinatários, uma vez que os romanos conheciam os servos, escravos, e Marcos mostrar Jesus como esse servo, que também ao mesmo tempo é rei, que vai morrer lá na frente. Se ele apresenta Jesus como Messias, os romanos, os leitores, não conheciam esses termos. A coisa mais interessante nesse sentido, em Marcos, é o 15:39, porque o centurião que foi responsável pela execução de Jesus, olha para ele quando ele morre na cruz e diz: este é o Filho de Deus. E diz que é o centurião romano que fala isso. É o único personagem humano em todo o Evangelho de Marcos que confessa Jesus como Filho de Deus. Todos os outros personagens... Não, humano. Todos os outros personagens são não humanos. Os demônios... Não. Em Marcos não. Ele diz que é o Cristo. Marcos 3:29, 8:29. Todos os outros personagens são os demônios ou Deus. Os demônios têm uma confissão excelente. São evangelistas, né? Toda hora. Ele é o Filho de Deus. Esse é o Santo de Deus. O Filho do Deus Altíssimo. Não sai da seita. E Deus no batismo: tu és meu filho. Na transfiguração: este é meu filho. Filho é o título cristológico mais importante de Marcos. E é só o centurião romano que
que fala isso. A gente não, claro, Marcos não está dizendo que ele teve um entendimento completo do que ele está dizendo. O que ele falou, Mas que falou, e que isso faz sentido, porque o Evangelho é, no seu título, o primeiro versículo do Evangelho é o título do livro. Início, o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então tem sentido aí, né? Fazer isso. Aí é o, vamos dizer assim, o link com os romanos. Os termos em latim que usam no livro. Também, né? Apesar que não são tantos assim, mais o aramaico mesmo, né? Que é traduzido. Talita Bumi, Efatá, Legião. Legião é o outro aspecto romano, né? Lá na Decápolis. Né? Então, agora, como lidar com esse texto? com cautela. Então, se o seu entendimento aí é que termina no 8, Sem veneno. o que você faz com Sem 9 veneno. a 20, quando chega na Doutrina igreja? baseada tem que lidar no com esse texto só. Olha, uma coisa que eu acho que é mais ou menos consensual entre aqueles que têm essa visão aí, e é um número crescente de comentaristas, né? Eu acho que eu não conheço nenhum comentário exegético de Marcos que considere o 16:9 a 20 como original, como autêntico. Aí tem as outras possibilidades de entendimento da coisa, mas é consensual a sugestão de que nunca se deve estabelecer a partir de 16:9 a 20 qualquer doutrina, por exemplo. A igreja, pelo que a gente conhece, ao longo da história, jamais fez isso. A não ser grupos heréticos, de repente, né? Os snake handlers. Os manipuladores da serpente. Mas, quer dizer, ter essa cautela. Né? E também, quer dizer, tem coisas aqui que fala no texto que a gente pode ver em outros lugares. Então, eu gosto muito, por exemplo, de pregar sobre Lucas 24, depois na Páscoa, né? Falar dos discípulos de Emaús, e aqui é mencionado alguma coisa que lembra isso. Então, remete para lá. Então, talvez o cuidado seja mais aí, nesse sentido. Eu não iria proibir a leitura desse texto na igreja, porque é um texto popularmente consagrado, um texto conhecido. Né? Mas eu não iria exatamente fazer dele assim, o fundamento para ir falar sobre a ressurreição de Jesus e para falar sobre a grande comissão e esse tipo de coisa. Inclusive, tem um certo problema até na questão da grande comissão aqui, né? Da comissão de acordo com essa parte, porque é um pouco complicado, né? Do jeito que está aqui, parece um tanto descompassado também. Quem crer e for batizado será salvo. O livro praticamente não fala de batismo ao longo de todo o Evangelho. Aí quem não crer será condenado, pelo menos Salvo. Você pode ser batizado. Mas que se parece com Pedro, parece. Pedro? Pedro. Por quê? Porque Pedro associava o batismo, a salvação ao batismo. Ainda que dentro do. Na primeira carta. É. Eu não sei se isso seria tão relevante aqui. Eu sei que eu nunca faço citação desse trecho. Agora, por outro lado, nós temos que levar em conta a nossa responsabilidade em relação à igreja como um grupo misto. Sim. Então nós temos que ter muito cuidado para não abalar a fé dos simples. Tem que ter certa descrição, né? Que podem não entender isso e nem ter elementos, nem mesmo para receber uma explicação. Porque para eles, até o cantor cristão, se tá lá dentro da capeta, aquilo é intocável e tudo mais. Na Assembleia Harpa. Então, eu acho que essa responsabilidade nós temos que levar em conta. A harpa é o final longo. O cantor cristão é o final curto. Eu acho que eu ouço primeiro me declarar com isso. Eu estou pregando Marcos, o livro todo.
todo. Vale. Ele tava com o esboço pronto para Você amanhã, vai né? fazer Tava uma com o esboço do capítulo Nossa, amanhã era essa parte que Então, o Marcos vai vai chegar chegar. lá. No versículo a versículo. Vai chegar lá. Vou chegar para falar, irmãos. Planejamento estratégico. acabou, vai Aí que tá, é isso que o Marcos está falando, é um dilema que todos nós, como Vamos chegar. pastores e pregadores, vamos ter que enfrentar, e diante de uma plateia que nem sempre tem condições de receber nem mesmo a explicação que nós recebemos. Mesmo que você fala, não, vou explicar para você, não adianta, Não dá. não vai dar. Então nós temos que levar em conta isso e traçar uma conduta que preserve a nossa honestidade, a nossa transparência, sem comprometer os escrúpulos das pessoas, né? Então não sei como você vai fazer, mas eu acho que você tem que talvez interromper a pregação no 8 Você tem que fazer que nem Marcos, morrer antes. e se alguém perguntar, né, o que aconteceu, aí você fazer uma explicação individual, porque chegar lá na frente e falar, irmãos, olha, eu vou pregar isso aqui, mas eu não sei se é inspirado. Pegar até o 8 e encerrar o livro de Marcos. Porque você chegar lá na frente e falar, irmãos, eu vou pregar esse texto aqui, mas eu não sei se isso aqui é inspirado por Deus, meu Deus. O pastor está com problema. Meu pastor. Pegar até aqui pro Eu vou cansar de receber telefonema de Bragança. Eu tenho que elaborar alguma estratégia para encerrar no 8, né? Talvez Senão arranja as cobras. isso que o Estevão falou, Arranja as cobras. fazer associações com outros textos que falam desses mesmos assuntos. Nesse aspecto eu faria isso. Eu iria por essa linha de, olha, gente, aqui tem diversas coisas que se relacionam com outros evangelhos. Lembra lá de Lucas 24? Eu daria a explicação da crítica naqueles textos publicados lá do veneno e da serpente. Usar o texto como trampolim para várias verdades que não há, né? Talvez onde não há bom caminho. Talvez seja melhor. De modo muito sutil, você age com honestidade sem prejudicar a simplicidade. A Darley está filmando você de um ângulo que não é muito vantajoso para você. Mas ok, queridos, muito legal, muito esclarecedor, muito elucidativo, aprendemos muita coisa. Eu quero ler o Evangelho de Marcos agora com calma e Fazendo jus ao seu próprio nome. Né? Pô, mas justo, Marcos, imediatamente, você tem que ler. É gostoso, é um evangelho gostoso de ler. Mas eu acho que foi importante especialmente para nós conhecermos a dimensão e os contornos do problema. Que sempre, na nossa cabeça, sempre ficaram meio que soltos, assim, meio nebulosos. Até o problema em si, até a pergunta era nebulosa, ela em si era nebulosa. Então pudemos detectar qual é o problema, quais são as possibilidades mais plausíveis e para onde a evidência pesa, né? Pende. Então isso é muito legal. Obrigado, Estevão, pelo seu trabalho em nos enriquecer, nos ajudar a compreender melhor tudo isso e sermos pregadores e professores mais eficazes, né, no trato disso aqui, porque no SPG alunos têm levantado essas questões, têm trazido essas questões, têm perguntado, e eu já percebo quando eu falo da possibilidade do final ser ilegítimo, né, eu vejo o impacto que isso causa, mas não pode ser, não pode, é a Bíblia. A gente vê isso, então isso nos dá, o que você não trouxe, nos dá mais ferramentas para aliviar esses impactos também. Então, muito jóia, acho que Posso só acrescentar mais uma coisinha? Por favor. Só uma pequena palavra aqui, nesse aspecto mais teológico, inclusive devocional, né? Eu sempre vejo a palavra de Deus com espanto, com temor e tremor, né? A gente lê, principalmente na parte final de Isaías, aqueles que tremem da palavra do Senhor, né? E fenômenos como esses, que a gente olha e tem dificuldade de esclarecer, e muitas vezes outras coisas, tem outros problemas de crítica textual, como João 8, João 7, 53, em diante,
mulher adulta. É o da Trindade? Ou não? Mulher adulta. Ah, tá, 1 João. E é 1 João, Trindade. Então tem algumas outras coisas assim, né? E a própria compreensão, muitas vezes, do texto, tudo isso é alguma coisa que, para mim, é indicativo de que o texto é a coisa sublime e superior, e os problemas são só algumas coisas que nos fazem humildes diante dele, né? E também nos fazem ver o que, pelo menos do meu ponto de vista, é aquilo que a gente poderia chamar de um milagre da palavra de Deus, porque a palavra de Deus vem a nós por instrumentos humanos e falíveis. A escrita humana, a palavra que Deus fala que é tão maior do que nós e que chega até nós por esses instrumentos. E a própria preservação também, né? Quer dizer, é uma coisa impressionante. Então, eu acho que esse tipo de coisa nos faz parar e pensar que nós todos sempre estamos sob a verdade, nunca acima. Uma das tentações que a gente tem muitas vezes, eu como professor de teologia tenho sem dúvida nenhuma, muitas vezes, é essa de dizer, olha, está aqui a verdade, aqui, esse negócio não tem outra coisa, né? E a minha interpretação como sendo vox dei, né? E a gente tem que sempre lembrar que nós todos estamos sob a verdade, nunca assim. Ninguém tem monopólio disso. É Deus que tem a palavra final, né? Juízo, inclusive, julgamento, significa exatamente isso. Deus tem a última palavra. Então, eu acho salutar a gente fazer esse tipo de coisa, esse tipo de exercício e ter essa percepção, né? E Deus nos ajude a manter uma atitude assim sempre para nós não sairmos daquilo que é o objetivo que Ele tem conosco, né? Não sermos cabeças duras. Como a Darley lembrou, não saímos nem para a direita, nem para a esquerda, esquerda. Direita, esquerda, Lembrando do nosso cara bem orientado. Os ladrões, pelos... direita, esquerda, quase que uma versão informal do sanduíche marcando. Começou assim e terminou assim. Então. Esse cara aqui, ó. Estava tentando ilustrar para você captar Os pontos cardeais. tentando ilustrar para você entender a palestra. Não, a palestra foi outra coisa para mim. Depois dessa aí, entendi tudo. Esse negócio de esquerda é um problema. Então, não, os discípulos mesmo, eles queriam ficar ao lado direito de Jesus e esquerdo dos dois lados. Dos dois lados. Então, ora aí. Vamos fazer oração, então, para encerrar o nosso quarto cacecíaco. Nosso próximo cacecíaco é em agosto, não é isso? 27 de agosto. 27 de agosto, vai ser na casa do nosso querido irmão Roberto Forte. Todos aqui estão convidados para participar. Nós teremos o Weber Júnior, não é o pai, penso que é o pai. Eu tinha entendido assim. É o Weber Júnior, que se doutorou recentemente, é jovem, muito inteligente, e ele vai falar sobre aliancismo. Eu perguntei se ele queria a parte da manhã ou da tarde, ele falou que queria o dia inteiro. Disse que há muita coisa que ele quer falar, então... Vai ter apelo no final? Acho que sim. Mas, enfim, nosso objetivo, claro, é brigar com ele. Nós queremos conhecer os pressupostos, as bases, né, os principais argumentos do aliancismo, e ver o que eles têm a dizer e ver como ele se comporta diante das nossas dúvidas, que não devem ser dúvidas, não devem ser ataques, mas dúvidas reais, né? Tem que se esforçar para não atacar. Mas então, por favor, agendem essa data aí. 27 de agosto. 27 de Não agosto. percam. Na casa do Roberto Forte, que é na Palavra da Vida, né? É lá no Palavra. Isso aí não é algum aniversário de Agostinho? Não. 28 de agosto é o dia da morte. Então. A gente vai comemorar no dia. O último dia de vida. Vou levar um caixão. Recebeu O último dia de vida, então. recebeu uma imagenzinha.
acender incenso, um tempo em silêncio. Vai ser uma grande festa. Nós vamos então terminar com uma oração agradecendo, pedindo a Deus que nos ajude a usarmos tudo isso para a igreja, para a glória dele, no seu reino, no ministério, na igreja. Enfim, Marcos, você poderia encerrar e agradecer a Deus também pela vida. Esteve orando pelo ministério dele também. Continue aí na ativa. Eu sempre achei o Estevão, já falei isso para ele, eu acho que ele fica muito, ele é muito obscuro, acho que o Estevão podia aparecer mais no cenário, né? Mas eu sei que a religião dele não permite. Minha vocação não é essa, né? Mas eu acho que eu costumo dizer para o Estevão, sem querer encabou, eu acho que o Estevão é o teólogo mais completo que eu conheço, por causa da forma clara como ele se expressa, muito clara a forma como ele se expressa, o modo como ele lida com o texto e a forma como ele aplica isso sem fugir do próprio texto. Não são aquelas aplicações que você tem que dar 3, 4 cambalhotas para chegar nelas, né? São aplicações que emanam naturalmente do texto. Ele faz isso com muita maestria. Vocês devem ouvi-lo pregar qualquer dia, muito jóia. E foi uma honra ter o Estevão aqui. Então, Marcos, olha, agradecendo também pelo Estevão e pelo trabalho dele. Senhor, ao findarmos esse tempo juntos, esse dia de tantas atividades, nós, em primeiro lugar, agradecemos ao Senhor por nos proporcionar esse tempo, esse aprendizado, e nós pedimos que seja não um aprendizado meramente intelectual, mas algo que gere resultado prático nas nossas vidas, na maneira como nós abordamos a Sua palavra, como ensinamos, porque o nosso desejo sincero é servir ao Senhor de coração e levando a verdade às pessoas. Por isso, perdoa-nos, porque a Sua palavra é profunda demais e nós não conseguimos entendê-la totalmente. Ajuda-nos para que sempre, ao olharmos a Escritura, nós possamos encontrar a direção para as nossas vidas e para a vida do Teu povo. Nós Te agradecemos pela vida do Estevão, que nos ajudou na compreensão desse texto tão delicado, e louvamos ao Senhor pela vida dele, que tem se dedicado no estudo da Sua palavra, com toda humildade, instruir aqueles que se aproximam do aprendizado correto da Escritura, fazendo diferença na nossa sociedade, na teologia brasileira, Senhor. Continua a usar a Sua vida para impactar outras, para que a vida dos Teus servos seja uma vida relevante. Abençoa o ministério dele, sua família, e que anos venham ainda e ele continue a te servir debaixo da Sua graça. Agora, Senhor, nós também agradecemos pela vida do Adonai, que cedeu tão gentilmente esse espaço, nos recebeu, que o Senhor possa abençoá-lo, como abençoar todos os servos que abrem os seus lares para que o seu povo possa se reunir. Obrigado, nos guarda no retorno aos nossos lares. Assim agradecidos oramos, em nome de Jesus.